Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a paz do nosso amorável Mestre Jesus esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Desejo agradecer o carinho do convite da Casa Espírita Maria de Nazaré, em Gravatá, Pernambuco. Dizer-lhes que foi nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a presença de Jesus na casa de Zaqueu. Evidentemente que para construirmos a reflexão, partimos de uma base evangélica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. A narrativa de Lucas, nesses 10 versículos, dá conta da passagem de Jesus pela cidade de Jericó, oportunidade em que Zaqueu, um publicano que morava em Jericó, desejava ardentemente ver o mestre, porque Zaqueu já conhecia, já tinha ouvido falar das pregações de Jesus, das curas de Jesus, em suma, dos feitos de Jesus. Já tinha chegado ao seu conhecimento muitas informações sobre a amorosa atuação do Mestre Jesus. Então nós propomos examinar cada versículo do Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 19, para interpretarmos, fazermos uma análise com base nos conhecimentos da doutrina espírita. Esse capítulo 19, ele começa da seguinte forma: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O que chama a nossa atenção em todas as descrições evangélicas de Jesus, que dão conta das coisas que Jesus fazia, os verbos utilizados estão sempre no gerúndio, ou seja, naquela forma verbal que indica o desenvolvimento de uma ação em andamento, de algo que está acontecendo, alguma coisa que está sendo feita. E nesse caso, o verbo aqui é passando, né? Ia passando. Aspecto dinâmico. Jesus estava sempre em movimento. Não apenas o movimento físico, mas o movimento espiritual. A cidade de Jericó, que em hebraicos é Iareá, é uma cidade que fica aproximadamente a 12 quilômetros do Mar Morto. E esse nome provavelmente significa lua ou cidade da lua. Segundo os historiadores, na época de Jesus, essa cidade, que era da Judéia, era a segunda cidade mais importante da Palestina, por conta do intenso comércio que nela acontecia. E por conta disso havia uma grande circulação de dinheiro. E claro que onde está o dinheiro está também o empoderamento, mas também acontece os desvios pelo uso inadequado do dinheiro. Mas você pode perguntar, por que Jesus entrou em Jericó? Ele não podia chegar em Jerusalém por outro lugar?
porque ele estava indo para Jerusalém. Existem duas razões pelas quais a gente pode tentar explicar o porquê de Jesus ter entrado em Jericó ou passado por Jericó. A primeira razão é que quando a gente lê o capítulo 18, que é o capítulo imediatamente anterior a esse que nós estamos examinando, né, que é o capítulo 19, no capítulo 18, Lucas faz a narrativa da parábola do moço rico. E Jesus fala sobre o moço rico para os discípulos, ensinando para eles, para os discípulos, que o desprendimento das coisas terrenas é fundamental na conquista do reino de Deus. Você pode perguntar, mas o que é que isso tem a ver com Jericó? Muito mais do que tem a ver com Jericó, vai ter a ver com o que aconteceu em Jericó. O encontro com Zaqueu. A ida de Jesus na casa de Zaqueu, que era um homem rico, um homem cheio de bens. E Jesus vai então se aproveitar desta circunstância de entrar na casa de Zaqueu, de estar na casa de Zaqueu, para fazer a parte prática do ensinamento que ele havia feito na teoria, quando narrou a parábola do moço rico para os apóstolos. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque ele estava indo para Jerusalém e tinha que passar por Jericó. Ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém. A época de Jerusalém seria a época da Páscoa. Jesus morreria na sexta-feira antes do domingo da Páscoa. Os discípulos não sabiam, aliás, não tinham entendido o que ele tinha dito, que inclusive está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. E ele sabia o que ia acontecer, o que ia acontecer com ele. No versículo 2, desse capítulo 19 do Evangelho de Lucas, o evangelista diz: E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos, e era rico. Então, duas qualificações para Zaqueu. Era chefe dos publicanos, então tinha poder, e era uma pessoa rica, tinha poder econômico. Como chefe dos publicanos, eles tinham poder político. Com o dinheiro que possuía, tinha o poder econômico. Mas há algo interessante em torno da figura de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa notoriamente desprezada pelos habitantes da cidade. Por três razões fundamentais. Primeiro, por ser publicano. Segundo, por ser o chefe dos publicanos. E terceiro, porque era o arrecadador de impostos e que teve um enriquecimento ilícito a toda prova. Então ele era muito mal visto. Até porque ele tirava dinheiro dos judeus, dos compatriotas, para pagar aos romanos. O imposto era pago a Roma. Quando a gente vai na obra Página de Espiritismo Cristão, do Rodolfo Caligares, lá no capítulo 6 tem algo muito interessante, um comentário do Rodolfo Caligares, acerca dessa questão do enriquecimento de Zaqueu. Caligares diz: enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo com exações e lucros escandalosos. Mas aí ele coloca uma conjunção adversativa do Caligares. Mas, a despeito disso, a doutrina do mestre encontrara ressonância em seu coração, no coração de Zaqueu. E por isso ardia em desejo de conhecê-lo. Bom, então em que pese
Toda parte ruim do Zaqueu, há uma parte boa, como em qualquer um de nós. Toda moeda tem duas faces. Vamos ver a face boa do personagem Zaqueu. Zaqueu pretendia converter-se. O que ele havia ouvido falar de Jesus, a possibilidade de ver Jesus pessoalmente, de receber Jesus em sua casa, aumenta consideravelmente a intenção de conversão da parte de Zaqueu. E aí fica uma lição para todos nós. Todo pecador pode regenerar-se. Não significa dizer que o pecado é eterno. Será eterno se a pessoa não tentar converter-se, afastar-se do estado de erro para o estado de virtude. Mas o evangelista Lucas prossegue dizendo: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura física. E procurava ver Jesus, ou seja, ele tinha intenção. Zaqueu queria ver Jesus, não por mera curiosidade. A gente pode até pensar por mera curiosidade. Mas ele queria saber quem era aquele homem de quem ele tinha ouvido coisas tão maravilhosas. A gente pode, então, depreender que Zaqueu, àquela altura do campeonato, já não estava mais se contentando com a vida que levava. Ele já estava, ou já tinha, se não estava concretamente ou finalmente convencido de que tinha agido mal na construção da sua riqueza, mas ele já estava dando passos largos na senda do arrependimento. E talvez isso incomodasse Zaqueu internamente. Daí o esforço dele de querer ver Jesus. Mas um esforço que é limitado em função da baixa estatura. E que aqui a gente não pode pensar somente na estatura física, mas acima de tudo a estatura espiritual. Essa multidão que o versículo fala, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, eu pessoalmente vejo também nela uma outra forma de interpretação. Essa multidão é o conjunto das tentações, das facilidades da vida que todos nós estamos sujeitos e através das quais nós entramos no estado de erro, de imperfeição, de desequilíbrio. E muitas vezes essas coisas, essas tentações da vida, chamadas coisas boas da vida, são tão insistentes que a gente faz uma adesão a elas, às vezes inconsciente. É levado de roldão. Como eu disse, a baixa estatura de Zaqueu, que não era apenas física, era fundamentalmente moral. Ele, na condição de arrecadador de impostos, e um homem que fazia negócios escusos, era detestado na cidade. Mas Zaqueu já havia sido tocado no sentimento de que aquela conduta era errada. Se as pessoas pensavam mal de Zaqueu por conta das más atitudes que ele tomava, nós devemos nos perguntar: e o que é que as pessoas da nossa rua, do nosso condomínio, do nosso bairro, do local onde trabalhamos pensam de nós? Porque seguramente nós também já estivemos ou estamos, vez por outra, em estado de erro. Os exemplos de conduta que nós oferecemos diariamente merecem elogios ou reprovação? Nós também, como Zaqueu, caímos na chamada real
e averiguamos em profundidade a qualidade das nossas condutas, principalmente a qualidade moral. Mas Lucas prossegue dizendo: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para vê-lo, porque havia, de passar por ali. Então tem uma árvore, em umas traduções a árvore chama sicômoro, nós nesta que eu utilizei é figueira brava, que é a mesma coisa. Então tinha uma figueira, o Zaqueu era pequeno, vendo que vinha muita gente acompanhando Jesus, ele correu para subir na árvore para ver o mestre. Que se ele tentasse ver no meio do povo, ele não conseguiria por conta da estatura. Subir na árvore não pode ou não deve ser interpretado apenas no seu aspecto material. Mas também a gente pode pensar no aspecto espiritual do subir na árvore. O que é que Zaqueu queria? Além de ver Jesus do ponto de vista material, físico, ver com os olhos, o que é que ele queria subindo na árvore? Será que Zaqueu não estava querendo melhorar, ascender, ser outra pessoa, uma pessoa mais honesta, mais justa, mais digna, mais honrada? Será que nós podemos considerar esse aspecto espiritual do subir na árvore? Eu creio que sim. Nós também, muitas vezes, precisamos dessas árvores imaginárias, as quais devemos escalar no sentido de melhorar a nossa conduta humana. E com um detalhe, a figueira brava ela não dá fruto. A figueira brava é estéril. Ela não dá frutos. A vida de Zaqueu naquele momento também não estava dando frutos dignos. Estava dando frutos amargos, apodrecidos, em função da sua conduta. E aí o Rodolfo Caligares também faz uma observação interessante neste aspecto. Ele diz: pode parecer a alguns que, subindo a uma árvore para conseguir ver as feições de Jesus, Zaqueu tenha cedido apenas à curiosidade, algo que eu falei anteriormente. É evidente, porém, que o móvel de sua ação era bem mais elevado. Ou seja, era muito mais do que ver Jesus. Talvez uma ânsia incontida, diz o Caligares, de receber alguma bênção, ou de ouvir-lhe uma palavra que demudasse o rumo da sua existência. Provavelmente era essa a intenção que estava no íntimo de Zaqueu. E o Caligares apresenta um argumento para justificar essa interpretação dele que é plenamente aceitável, porque ele diz: por simples curiosidade, Zaqueu não iria expor-se ao ridículo e enfrentar os gracejos da multidão, mormente tendo-se em vista a alta posição que ocupava entre os publicanos. Ele tinha plena consciência que era detestado. Ele ia subir numa árvore, em cima da árvore ele ficava mais exposto, mais visível, para receber piadas, gracejos, ofensas. Quem sabe até agressão física, alguém pegava uma pedra e sacudia nele. Então, o que motivava já Zaqueu a estar ali em cima daquela árvore era algo muito mais importante que a simples curiosidade. Mas segue Lucas. E quando Jesus chegou àquele lugar, na árvore, embaixo da árvore, olhando para cima, viu Zaqueu,
e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Você já imaginou você vir andando na rua, dar de frente com Jesus e ele diz para você: fulano, fulana, eu hoje quero pousar na sua casa. Hoje eu vou almoçar com você, eu vou jantar com você, eu vou dormir na sua casa. Você já imaginou o que o pobre Zaqueu passou quando viu isso? Eu acho que qualquer um não descia da árvore, despencava. Caía igual fruto super amadurecido. Mas o evangelista diz: e apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. Recebeu a Jesus. Como eu disse anteriormente, evidentemente que Jesus já sabia antecipadamente o desejo de Zaqueu. Ele já conhecia o coletor de impostos muito mais do que ele mesmo, Zaqueu, imaginasse. E o interessante é que na narrativa evangélica não está registrado se Zaqueu estava tentando chamar a atenção de Jesus para que o visse na árvore, gritando, acenando: Jesus, olha aqui! Ei, Jesus, eu quero falar com você! Ei! Não. Não tem essa descrição. Diz apenas que Jesus parou embaixo da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí porque me convém pousar em tua casa. Tendo plena consciência do que fazia, em que pese um possível constrangimento, o que Zaqueu queria de fato era estar com Jesus. Como nós sabemos que não existe acaso, esse encontro de Jesus com Zaqueu foi necessário, ou era necessário, para colocar sim uma discussão que estava acontecendo entre os discípulos quando eles ainda estavam na Galileia, discutindo sobre o uso da riqueza. Jesus então aguardou o momento certo para aplicar a lição prática que iria acontecer na casa de Zaqueu. Se você examinar o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, você vai encontrar isso que eu estou lhe falando. A expressão desce depressa indica a clara orientação de Jesus para todos nós que eventualmente estamos em estado de erro. O mestre deseja que rapidamente a gente se afaste da imperfeição e retorne ao caminho do bem. Essa é sempre a vontade de Jesus para conosco. Daí o desce depressa, porque Jesus poderia ter simplesmente dito: Zaqueu, desce que eu vou para a tua casa, ponto. Estava dito tudo o que ia acontecer. Mas ele diz: desce depressa. Está dizendo para nós: olha, sai desse estado de erro, sai dessa confusão mental, sai desses pensamentos enviesados, sai dessas condutas que não são corretas. Vem para o caminho do bem, vem para o caminho do amor, vem para o caminho que o meu evangelho te oferece, que é um caminho de redenção espiritual. Essa expressão pousar em tua casa, ela precisa ser entendida principalmente no sentido espiritual, não apenas na casa física do Zaqueu. Uma casa lá com sala, quarto, cozinha, banheiro. Não, muito mais do que isso. A casa que Jesus se referia naquele momento era a casa mental. Aquela mesma casa mental que André Luiz descreve na obra Evolução em Dois Mundos.
O que Jesus queria era habitar o coração e a mente de Zaqueu, e cujo caminho seria do cumprimento das leis divinas. Jesus sabia que Zaqueu era mais uma das muitas ovelhas tresmalhadas de Israel, e que ele, Jesus, como um bom pastor, não poderia perdê-la. E ele também age assim conosco. O desejo apressado de Zaqueu desceu rápido, apressado, e correu para a casa dele para dizer: olha, prepara tudo que Jesus está vindo aí. Indica claramente que já havia um desejo interno nele de redimir-se. Nós precisamos entender que os chamados de Jesus, eles precisam ser atendidos de imediato. Nós não podemos postergar. Não, amanhã eu faço. Quem sabe quando eu entrar de férias, no fim de semana. Não. E como é que eu reconheço os chamados de Jesus? A toda hora. A vida nos oferece essa oportunidade através de variadas circunstâncias. Familiares, no ambiente de trabalho, na casa espírita, na vida em sociedade. Sempre nós estamos recebendo essas oportunidades, esses chamados de Jesus. A esse propósito, os católicos têm uma música que tem uma estrofe que diz: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Que é uma espécie de prontidão, exatamente para atender de imediato o chamado de Jesus. Mas o nosso evangelista Lucas prossegue dizendo: e todos, vendo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. A célebre inquietação humana. Um dos principais pecados humanos aparece aqui, que é o julgamento precipitado. O murmúrio daquelas pessoas, o disse-me-disse, a crítica que estava sendo feita naquele momento, as críticas verbalizadas ou não, atestavam a ignorância e maldade. Ignorância, talvez porque desconheciam as leis de Deus. E maldade, porque elas agiam por inveja e despeito. Que seguramente muitos daqueles que estavam criticando quisessem que Jesus se hospedasse na sua casa. Como Jesus escolheu a de Zaqueu. E tem um detalhe, né? Zaqueu não convidou Jesus. Foi Jesus que escolheu. Esta questão do julgamento precipitado é muito ruim para todos nós. Muitas vezes, diante dos fatos da vida, nós julgamos erroneamente os fatos, as pessoas, as circunstâncias. E o fazemos fundamentalmente porque somos movidos por sentimentos inferiores. No versículo 7, Lucas diz assim: e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor. Bom, já estão dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu vai falar: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O Zaqueu tinha tomado um choque de realidade. Ele sabia na frente de quem estava. Ele tinha plena consciência disso.
ele já estava arrependido. Ele agora queria entrar na fase da reparação. Mas o que a narrativa evangélica não conta é que antes de Zaqueu dizer isso, eis que eu dou aos pobres metade do que tenho, ele dá um depoimento absolutamente esplêndido. E que o nosso repórter do plano espiritual, o grande Humberto de Campos, vai descrever no capítulo 23 da obra Boa Nova. O capítulo 23 da obra Boa Nova intitula-se O Servo Bom. O que é que Humberto de Campos diz? Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável. Lembre-se que é Zaqueu que está falando. Mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar, em meus trabalhos, o indispensável recurso à vida. Então, o Zaqueu não é tão ruim quanto a gente possa pensar. Só que isso não está no Evangelho, e nenhum Evangelho narra isso. Então, o Zaqueu era um empreendedor. Criava empregos. Criava tanto emprego em Jericó que até gente de Jerusalém tinha vindo para Jericó para buscar o próprio sustento. Jesus vai falar então: abençoado seja teu esforço, replicou Jesus cheio de bondade. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. E aí, depois que Jesus diz isso, é que Zaqueu então vai proferir a frase que está no versículo 7. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Mas na narrativa evangélica, depois que Zaqueu falou aquilo, e que disse que ia devolver quadruplicadamente, o evangelista narra da seguinte forma: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que interessante. Mas tem algo também que a gente identifica quando lê a Boa Nova, lá do irmão X. Porque um pouco antes dessa cena, alguns dos discípulos, especialmente Filipe e Simão, não conseguiam disfarçar, ocultar as deduções desagradáveis que eles estavam tendo de tudo aquilo que estava acontecendo. E por uma razão simples, eles estavam muito aferrados às leis judaicas. E eles prestavam atenção apenas no sentido literal das lições do Messias, de Jesus.
Eles não conseguiam ir para além do sentido literal. Eles não conseguiam desvelar o espírito da letra. E para eles era muito estranho toda aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. Então, para os discípulos, especialmente Filipe e Simão, aquilo era uma coisa difícil de entender. Mas Jesus estava percebendo tudo o que estava acontecendo, tanto do ponto de vista explícito, aquelas manifestações que todos viam, como aquilo que era implícito, que estava no coração e na mente de cada um. E aí, Humberto de Campos, o irmão X, faz uma narrativa linda desta parte. Diz Humberto de Campos: e como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda dos filhos para conhecerem o Messias, ou seja, em determinado momento, o Zaqueu sai do ambiente para procurar os filhos, para trazê-los, para apresentar Jesus a eles. E aí Jesus se aproveita do momento para esclarecer o que ele já tinha percebido entre os discípulos. Pedro e os outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Começaram a perguntar para Jesus: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde, mas estavam naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? Então, nessas pequeninas perguntas que os discípulos dispararam em direção a Jesus, o mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Foi firme, objetivo, mas foi generoso, não foi grosseiro. O que é que Jesus diz? Descrito por Humberto de Campos. Ele começa logo já acalmando o coração das criaturas, porque ele diz: amigos, acreditais, porventura, que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Como se ele estivesse perguntando: tudo bem, precisam do pão material, mas o pão material, depois de digerido, desaparece. E o pão espiritual? É para sempre. No mundo, disse Jesus, vivem os que entesouram a terra e os que entesouram no céu. Não tem uma turma que constrói riqueza na terra, mas tem uma turma que constrói riqueza para o céu. Os primeiros, os que entesouram na terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E, por vezes, atiram uma moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. Típico, né, daqueles que entesouram na terra. Os segundos, os que entesouram nos céus, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforço a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus fiéis mordomos
à face do mundo. Olha que interessante essa descrição do irmão X, do Humberto de Campos. Especialmente porque os que constroem, que entesouram para o céu, sabem que a família é universal, que a família não é apenas a família consanguínea. Todos fazemos parte de uma grande família. Aí prossegue Humberto de Campos. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Olha a estratégia do Filipe para se livrar do constrangimento. E aí, Jesus vai dizer: entretanto, Filipe, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Então, Filipe tentou dizer: olha, você ensinou para a gente que o nosso pensamento tem que ser voltado para os pobres. Jesus está dizendo: cuidado com a viciação do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, não vês o nosso irmão. Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Aí Jesus colocou Filipe no canto da parede. O que Zaqueu estava fazendo, principalmente oferecendo emprego às pessoas, não tinha valor, não deveria ser contabilizado naquele, entre aspas, julgamento que se fazia. Segue Humberto de Campos dizendo: como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou. Então Jesus viu que André estava entusiasmado pelo olhar com que Jesus estava falando. Aí Jesus acentuou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres. Então, todos aqueles que repartem bem com os pobres, ele está dizendo que são ditosos. Mas aí Jesus coloca uma conjunção adversativa. Mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Jesus está indo para além da riqueza material. Ele também está falando da riqueza espiritual que deve ser compartilhada. Que não é apenas o pão, mas é também a palavra. É também o gesto fraterno de compreensão, de perdão, de amor, de respeito, de caridade. A caridade não é exclusivamente material. Ela também é moral, ela também é espiritual. Então Jesus diz que aqueles que repartem os bens com os pobres são ditosos. Mas aqueles que observam todos os movimentos da vida e veem todas as situações de dificuldade da vida, que não são muitas vezes e exclusivamente materiais, esses são bem-aventurados.
desde que dividam, sirvam a Deus com as riquezas que Deus confiou. A inteligência é uma riqueza. O uso do corpo humano é uma riqueza. A inteireza mental é uma riqueza. Os sentidos humanos, riqueza. O conhecimento que nós adquirimos, riqueza. E que também precisam ser compartilhados. Daí eu vou usar uma expressão popular. Ninguém é tão rico que não possa receber, nem tão pobre que não possa doar. É possível que alguém de limitadas condições econômico-financeiras não tenha como dividir o pão material, mas pode dividir o pão espiritual, com oferta de tudo aquilo que pode soerguer a criatura, em queda. Nós precisamos entender que nós temos compromissos inadiáveis com as necessidades humanas, tanto físicas como financeiras, emocionais, psíquicas, religiosas, espirituais. Não é apenas dar o pão, a cesta básica, a roupa usada, é mais do que isso. Agora, o grande problema é saber se nós estamos atentos a isso. Ou se nós estamos preocupados somente conosco mesmo, com os nossos problemas, as nossas dificuldades, as da nossa família, que muita gente diz, eu já tenho tanta dificuldade, tanto problema em casa, no trabalho, que eu não posso arrumar mais outros fora de casa. Se você não fizer, se eu não fizer, quem fará? Zaqueu serve de grande exemplo para todos nós. Para todos nós. Indiscutivelmente, é um grande exemplo. Principalmente por essas filigranas que a gente consegue identificar para além do espírito da letra. Se a gente ficar na letra pura da descrição evangélica, talvez a gente não consiga perceber quantas lições maravilhosas existem no episódio de Zaqueu. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.